Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatina e de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Um mês se passou desde que eu publiquei meu último vídeo, que foi o capítulo 10 e 11 do Projeto Aurora. E não gravei mais. Simples assim. Mas isso não quer dizer que eu não deixei de escrever. Então a gente tem uma parte boa aqui do que aconteceu dentro desse um mês que eu vou atualizar vocês. Então, esse vídeo não é um diário, porque assim, não é eu escrevendo e falando o que está acontecendo, nada. É uma atualização, na verdade, né? Do que aconteceu nesse um mês. Por que eu não gravei? Por que eu não gravei? Aí fica a pergunta, por que aconteceu que eu não gravei? Preguiça. Eu escrevi, mas na verdade eu não estava na empolgação de gravar. Então eu fui escrevendo e foi só ali pra mim mesmo e não gravei nada. Do último vídeo que eu publiquei foi o capítulo 11, né? Do Projeto Aurora. E agora estou no capítulo... Vou começar, na verdade, então esse vídeo não vai ser sobre esse capítulo. Já vou pro capítulo 17. Então desde que eu parei de gravar, eu fiz o capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. E foram capítulos bem trabalhosos. Eu vou comentar mais ou menos por cima o que aconteceu em cada capítulo, já que eu estou atualizando nesse diário sobre cada capítulo o que é, eu vou atualizar vocês sobre o que foram esses capítulos. Então o capítulo 12 foi sobre uma consequência do que teve no capítulo 10. Na verdade o livro sempre é cheio das consequências, né? O que acontece de uma coisa vai para o outro. Mas esse foi um começo de conversa que tem no capítulo 10, que agora está reverberando nesse capítulo 12, de uma das revelações que tem. Então, o capítulo 10 eu falei, né, lá atrás, que é um capítulo de muitas revelações e coisas que acontecem. E aí, nesse 12, comentaram um pouco sobre isso. Não dá pra falar, mas ele termina com aquele cliffhangerzinho no final, como sempre eu gosto de fazer nos capítulos. Capítulo 13, ele teve uma ação que fazia uns capítulos que não tinha. Então ele teve uma ação. E teve mais personagens em cena e teve algumas revelações também de outros personagens nesse capítulo. Foi basicamente isso. O capítulo 14 também teve mais algumas revelações. Então esse segundo livro tem muita coisa que eu não contei no primeiro, porque o primeiro é bem básico na introdução da história, como eu já disse para vocês. Mas nesse segundo livro eu quis trazer mais informações para expandir aquela história que eu já tinha começado em Sonatina. E agora aparece nesse segundo livro. Então tem um pouco mais de revelação nesse segundo livro. Tem um pouco mais de interação de personagens, então os personagens secundários eu comecei a colocar um pouco mais, porque até então eu acho que tem bastante dos personagens, dos outros, mas é sempre focado nesses dois protagonistas desse livro. Mas aí agora eu tô colocando um pouco mais de interação, um pouco mais da vida desses outros personagens também pra a gente ter base nas coisas que tem. Porque se eu tenho outros personagens aqui, eu preciso que eles tenham uma função. Não só a função deles estarem lá e ajudar as pessoas ao Miguel fazer tal coisa. Eles precisam ter a vida deles, né? E por que eles estão lá? O que está acontecendo na vida ao redor deles? Então, eu acho que em Sonatina eu consegui trazer isso. Esse livro eu consegui menos. Em Sonatina eu estava muito preocupado com as pessoas ainda terem uma vida a partir do momento que acontece a mudança. Por exemplo, aconteceu a mudança, o Miguel foi atacado, Keiko, e eles precisaram ir atrás dessa nova jornada deles. Porém, eles têm a vida deles. Miguel tem a loja dele, a Keiko dá as aulas dela. Isso é uma coisa que eu deixei muito claro. Eu fiz até uma linha do tempo. Eu falei assim, dia tal, eu peguei o calendário, dia tal acontece isso, então por que ele pode ir? E eu falava, ele não pode ir porque tá trabalhando, não pode ir porque teve alguma coisa. Nesse livro eu coloquei menos, isso eu tenho percebido conforme eu escrevo. Eu esqueci algumas coisas, que é normal porque eu tô envolvido numa história, na história principal ali.
e eu tenho uma esquecida, tanto que eu tô anotando coisas que eu preciso voltar na hora da revisão que eu vou colocar. Eu vou voltar e tem que colocar, ele não foi, ele tem a loja dele, tem a Keiko, tem as aulas que ela dá, tem a Isabela que dança, que não sei o que, tem a Maia que faz não sei o que. Então, assim, cada um tem a sua vida e eu preciso lembrar de colocar elas assim. Mas na hora que eu tô escrevendo, como eu tô muito focado naquela história do que tá acontecendo, dou uma esquecida, mas eu preciso colocar uma fala, uma ação, alguma coisa que tenha lembrado. Que tenha lembrança, na verdade, né? Daquilo que ele já tem que fazer, para tornar o livro mais verossímil. Ah, mas um livro de fantasia e tal. Mas tudo tem que ter uma verossimilhança, né? Com a realidade. Ele não pode começar uma coisa e esquecer daquilo que era a vida dele antes. Aí no momento da revisão eu vou colocar isso a mais e eu vou voltar em alguns capítulos para colocar isso. Não que eles não sejam importantes, mas eu preciso lembrar sempre daquilo para não ficar só jogado. Ah, ele começou uma coisa e esqueceu outra, entendeu? Capítulo 15 é um capítulo interessante que eu fiz, porque ele ia de um jeito e quando eu comecei a escrever eu decidi ir para um outro caminho, mas naquilo que eu já estava querendo fazer. Como eu não vou falar para não dar spoiler, eu ia fazer uma situação, mas eu resolvi fazer uma outra situação, a mesma coisa acontecendo num outro jeito. E aí ficou bom, eu gostei do jeito que foi feito, instigou mais o personagem a chegar no limite dele que eu precisava. Tem coisas que eu precisava colocar ali nesse capítulo, não que eu precisava, que eu queria colocar na verdade, né? Eu acho que para a história agora aquilo não influencia, pode ser que influencie mais pra frente. Mas assim, naquele momento eu não precisava, então eu não coloquei, eu já tinha feito o cronograma. E aí foi isso, aí eu consegui levar o personagem ao limite que ele queria, e aí finalizei o capítulo 15. Capítulo 16 é outro capítulo interessante, porque tem uma cena nele que eu nunca fiz no livro. Nem no primeiro e nem até então no segundo. Tem umas menções, algumas coisas, que eu só falei, começou, terminou, tá? Nesse eu quis trazer de um outro jeito, não é nada gráfico, mas eu queria demonstrar aquilo que estava acontecendo, para não ficar dúvidas. Na verdade, quem entende, quem sabe vai entender. Eu acho que tá muito explícito ali, né? Não tá muito... Enfim, eu tô enrolando, mas eu não vou falar o que é. Mas foi um jeito legal. E eu demorei muito tempo para escrever. São tipo 5, 6 parágrafos que eu demorei mais de 1 hora para fazer. Porque como eu nunca tinha feito, e aí foi engraçado fazer. Quando vocês lerem esse livro, então vocês já vão saber que no capítulo 16 tem isso. E aí vocês vão falar assim, ah, tá, entendi porque ele demorou. Ou não, falar assim, que moleque tonho. Enfim. Mas é isso, capítulo 16 foi isso. Então foram esses capítulos que eu escrevi, né? Então dei um breve resuminho do que eu fiz. Capítulo 11, 12, 13, 14... Não, na verdade, 12, 13, 14, 15 e 16. Foram 5 capítulos desse um mês. Deixa eu dar para vocês a quantidade de palavras que foi desses 5 capítulos. Deram 21.600 palavras que eu escrevi dentro desse um mês. Não acho que tenha sido muita coisa, mas se eu for dividir, 30 dias, dá menos de 1.000 palavras por dia, bem menos. Mas eu escrevi, então vamos pelas pequenas conquistas, né? Pequenas vitórias que a gente tem. Eu escrevi isso. Ainda falta um pedacinho do capítulo 16, na verdade aquela parte adicional que eu falei que tem alguns capítulos, que eu não finalizei. E o final do capítulo 16 eu não gostei muito do jeito que eu terminei ele, então eu vou voltar. Uma coisa que eu não gosto de fazer é voltar para fazer, porque eu vou começar a reparar e eu vou querer mudar tudo de novo. O que aconteceu no meio desses 5 que eu escrevi, teve uma hora que eu precisei voltar para ver uma coisa, aí eu já vi coisa errada escrito, concordância, porque assim, tô escrevendo, tô nem pensando, o que tá sendo na minha cabeça eu tô escrevendo. Só que o problema é que você volta lá atrás depois de escrever alguma coisa e volta, você já volta com outro olhar. Então,
pra dar aquela estranheza na hora que você tá voltando. Então, assim, eu vou voltar só esse último parágrafo, que é para finalizar bem esse capítulo. Vou escrever mais um pouquinho, que é a parte adicional que eu quero colocar. E aí eu finalizo esses daqui. Eu acho que vou fazer hoje, mas agora tô sem vontade, não tô afim. Enfim. Não é só quando você tá afim que tem que escrever, a gente sabe. Não é só quando tem só inspiração. Mas tem dia que você não tá muito afim de fazer. Agora eu não tô, mas mais tarde eu acho que eu vou estar. Não sei porquê. Eu falei, mais tarde eu vou querer sentar e fazer. Então mais tarde eu faço, não tem problema. O livro é meu, eu vou poder fazer o que eu quiser. Aí eu fiz esses capítulos, né? Só que no meio desse capítulo, lá pelo capítulo 14, eu acho que foi, eu falei, deixa eu ver mais ou menos para onde eu tenho que ir para poder fazer esses 2 próximos capítulos, porque vai chegar uma cena importante durante o livro. Quando eu tava escrevendo, aí eu fui rever. Aí, do capítulo 16 pro 17, ele tem um pulo de um lugar pro outro que não faz muito sentido. Que na hora que eu fiz o roteiro, pra mim, na minha cabeça, não sei porque fazia sentido. Só que na hora que eu fui ler o capítulo 16 e depois o roteiro que eu fiz do capítulo 16 e fui ver o capítulo 17, eu falei, tá faltando um negócio aí no meio. Então, além disso, além do que eu já tô escrevendo, que eu já tô enrolando bastante para escrever, eu adicionei mais 2 capítulos. Então o capítulo 17 passou para o capítulo 19, que vai voltar. Então aí o capítulo 17 e 18 são 2 capítulos adicionais que eu incluí, nesse meu roteiro. Ele vai dar um pouco mais de sentido para onde ele vai, só que eu tenho medo de ele parecer como eu estou enrolando para chegar de um lugar para o outro. Então, na hora de escrever, eu vou ter que tomar cuidado com isso, porque como que eu falei, são 2 pontos de vista. Por isso que eu precisei adicionar 2 capítulos. Porque o capítulo 16 é um ponto de vista e agora o capítulo 19 é outro ponto de vista. Então, entre o capítulo 17 e o 18, eu preciso de um ponto de vista para cada para voltar para quê? Vocês entenderam, né? Eu acho. Por isso eu precisei colocar 2 capítulos ali adicionais para poder fazer sentido para a história, porque cada capítulo é uma visão, e para chegar ao local que eu queria. Então eu acho que quando eu for fazer o diário desse aqui, a gente vai conversando sobre isso. Então eu precisei colocar esses 2 a mais para chegar onde eu quero. E para chegar onde eu quero, eu já estou na metade do livro praticamente. Eu acho que eu estou na metade do livro. Se eu não adicionar mais nada, estou na metade. Eu acho que eu até passei da metade, na verdade. Porque agora o livro tem 30 e poucos capítulos. Se eu não adicionar nada, estou na metade. Se eu adicionar coisa, aí lascou. Eu acho que eu vou ter que adicionar capítulos um pouco mais adiante. Eu acho que lá pro capítulo 20 e pouco. Para fazer sentido em uma outra coisa. Então, esse livro está sendo bem mais trabalhoso que Sonatina. Eu já falei isso outras vezes, então eu vou repetir. Que me faz pensar, fazer livro, uma história grande, que tem vários livros, é muito trabalhoso. E eu acho que Sonatina e o Projeto Aurora, então todo esse universo, que eu quero ainda pensar no nome dessa sequência de livros que eu quero ter, para ter uma unidade, e aí cada livro ser tipo Sonatina, e o Projeto Aurora, que é o segundo, que ainda não tem o título, e os outros que vão vir aí, ser uma unidade de uma grande história chamada tal. Mas isso aí é mais pra frente, depois. Vou tentar fazer isso quando eu finalizar esse livro. Mas, voltando ao que eu tava falando, livros assim, com histórias grandes, eu acho que esse vai ser o único que eu vou fazer. Não quero fazer outras coisas, uma grande história com vários livros. Eu acho que é muito trabalhoso. Eu gosto, mas as histórias que eu tenho, as ideias que eu tenho hoje em dia, que eu anoto, que até o próximo projeto que eu quero fazer é de uma história única, não cabe mais fazer uma grande história. Eu gosto de fazer essa história minha, que começou em Sonatina, tá no Projeto Aurora e vai para as outras, porque eu estabeleço um universo que eu criei, que é eu, na minha cabeça, na minha concepção, eu quero todas essas minhas histórias passando nesse mesmo universo, porém, como são histórias isoladas, não tem
eu preciso ler isso aqui para continuar outra coisa. Não. Vão ser histórias isoladas de jovens, adultos, crianças, mais velhos, não sei, né? Podia fazer, né? Um livro de uma pessoa na terceira idade descobrindo poderes. Ia ser tudo. Então não cabe mais eu ficar fazendo muitas histórias grandes nesse universo. Eu quero fazer essa, finalizar quando finalizar tudo. Mas nesse meio eu quero fazer outras histórias únicas e colocar nesse universo. Eu tenho, que como eu gosto de fazer, escrever baixa fantasia, né? Que é feita fantasia contemporânea, urbana, enfim. Todas as minhas histórias vão ter relacionadas a alguma habilidade que a pessoa descobre ou que já tem. E aí, consequência daquilo ou não, vai se desenvolver a história. Então, é o que eu tenho pensado muito escrevendo esse livro. Que eu acho que não tem muita gente... Na verdade, não é isso a palavra. Eu acho que tem muita gente também que prefere acompanhar histórias isoladas do que ficar acompanhando grandes sagas, sabe? Que vira esquema de pirâmide. Você acompanha sagas muito grandes e nunca acaba. Você fica lendo. E nessa eu acho que eu vou finalizar depois de... Eu tenho a ideia de 5 livros no geral desse aqui. Mas assim, entre eles eu quero fazer minhas histórias isoladas porque são histórias que eu quero fazer, eu acho que são interessantes, tá? Mas isso aí é papo lá pra frente. Agora a gente tem que focar, que é terminar esse livro. E eu quero terminar esse ano ainda, né? Já estamos mais da metade de julho, ainda não terminei. E eu comecei, foi que mês? Acho que abril? Enfim. Mas assim, eu acho que esse ano, pelo menos a primeira versão, eu vou terminar e tentar dar uma revisada nele pra já colocar. Que ano que vem eu quero estar focado em outra coisa. Mas esse ano ainda tem 5 meses pro final do ano, né? Então tem tempo de fazer as coisas. Beleza? Então esse vídeo foi uma atualizaçãozinha de tudo que rolou nesse meio tempo e algumas coisinhas aí que eu falei. Vou voltar, vamos torcer, no próximo diário de escrita, agora sendo um diário mesmo, não só uma atualização, de eu falando a vida inteira e vocês escutando. E é isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Me dá força aí pra voltar a continuar. E eu vou focar mais em gravar e escrever. Nem que for uma coisinha de 1 minuto, cada vez que eu sento pra escrever, eu quero fazer isso. Só para ter uma atualização sempre. Eu quero também fazer outros tipos de vídeo, mas eu acho que não vai ser pro YouTube. Pensei em fazer alguma coisa comentando as coisas que eu gosto. Eu tô ainda viciado em Guerreiras do K-pop, se você não assistiu, assista. E aí eu queria até só falar, mas assim, coisas para um short no YouTube, um vídeo no TikTok que é rapidinho, sem muita edição, só para fazer. Mas esses são projetos que eu vou tentar fazer durante a escrita. Mas assim, eu quero focar no diário para finalizar esse livro, para vocês acompanharem. E aí depois a gente vê o que vai fazendo, tá? Mas então, vamos focar aqui no diário de escrita. Vamos continuar. 5 capítulos mais escritos dessa vez. Vamos pro próximo. E é isso. Comenta, deixa seu gostei. Fala aí o que vocês estão achando. E até o próximo capítulo.